Olá, caríssimos. Tô aqui hoje para fazer uma lista dos melhores livros de autores franceses que eu considero. Claro, como toda lista, é uma lista talvez temporária, né? Depois atualize. Você pode ter sua lista, sua indicação, pode até fazer os comentários aí embaixo, mas quero fazer uma lista assim de autores que eu acho fundamentais, autores e obras que eu acho fundamentais, que tem que ser lidos quando você pensa em autores franceses. Eu gosto muito da literatura, na verdade da escrita francesa, e há algum tempo atrás eu comecei a, de maneira intencional, ler mais franceses, né? Tento aprender um pouco de francês aí e tal, e não ainda estou rastejando para ler um livro totalmente em francês, né? Já li um quadrinho, tô lendo um outro aí livro, mas é o meu objetivo, né? Aprender melhor essa língua e aprender essa cultura, eu gosto muito. E quando eu leio livros mesmo de autores de não ficção, eu gosto muito, assim, porque eu sinto uma escrita poética, uma escrita bonita. Eu gosto, né, dessa forma como os franceses escrevem, mesmo em autores mais contemporâneos de não ficção, eu percebo essa escrita boa. Eles têm uma cultura literária, uma bagagem cultural muito forte, né, nesse sentido. Então pensa você ler Victor Hugo na escola, Marcel Proust e tal. Então essa carga, essa herança é muito forte, eles trazem essa bagagem, né, e isso reflete nas suas escritas. Então muitos autores até estudam isso, mostram, né, como que essa escrita reflete, por exemplo, o Desmourget, né, naquele livro Faça-os Ler, ele fala bastante sobre a educação francesa, a escrita francesa, né, como a França tem muitos prêmios Nobel e tal, né, na literatura. Então isso é muito interessante. Eu gosto muito, então, de ler, gosto de tentar aprender um pouquinho mais da cultura francesa e tal. E, claro, né, tem outros aí, também outras culturas que eu gosto, que eu leio, né, lógico, sem deixar de ler literatura brasileira, eu tô na vibe de ler literatura africana, inglesa, que eu gosto muito também, né, então, né, sem deixar de lado, sem desmerecer, mas eu gosto muito, então vou indicar aqui alguns livros. Vou começar indicando livros de ficção, né? E depois vou indicar alguns de não ficção que eu gosto também, né? Então o vídeo aí vai ficar mais ou menos assim, né? Separado nessa parte, talvez fique um pouco longo, mas fica aí as indicações. Depois você pode também comentar, né, qual que é a sua lista dos autores franceses favoritos, quais são os seus livros favoritos. Comenta aí, deixa aí também embaixo nos comentários. Eu vou fazer de forma não do melhor para o pior e tal, mas de maneira cronológica. Tá interessante, né? Você vê essa evolução da escrita, você percebe bastante quando você lê, às vezes, o mesmo autor, né, que ele escreveu textos de épocas diferentes, você percebe esse desenvolvimento da escrita. Primeiro aqui, então, da lista é O Conde de Monte Cristo. Nossa, desculpa, eu tô querendo falar do Conde de Monte Cristo, me adiantei, calma aí, ainda não. O Corcunda de Notre Dame, tá? O Corcunda de Notre Dame de Victor Hugo. Então ele foi publicado em 1831, tá? Então é um livro que eu reli ele, inclusive, esse ano, 2024. Eu já tinha lido há um tempo atrás. É um autor que eu gosto muito, né? O Victor Hugo. Eu gosto tudo que eu já li dele. Eu não li tanto assim, mas tudo que eu já li eu gosto muito. Esse aqui eu reli. Gostei muito, você conhece, né, provavelmente pela história da Disney lá, né, tem muitas diferenças no livro, tá? A história segue mais ou menos a mesma linha, mas o livro tem outras nuances, os personagens são muito mais desenvolvidos e tal, é muito legal. E assim, Victor Hugo era muito legal, os autores franceses, que eles são normalmente socialmente engajados, eles são preocupados com os problemas sociais da sua época. Isso eu acho muito legal. Não, eles estão escrevendo para mostrar os problemas da época, né? Então, Machado de Assis fazia muito isso, né? Lima Barreto, outros autores aí. Mas os franceses também fazem isso, é muito legal, esses autores do século XIX, bastante engajados, né? E esse aqui, por exemplo, Corcunda de Notre Dame, ele escreveu para falar contra a tentativa de demolição. Olha, pasmem, né? Tinha essa tentativa, esse projeto foi lançado de demolir a Notre Dame, então lá no século XIX, e ele escreve isso fazendo uma apologética, uma defesa da Notre Dame. Então, aí, claro, a gente sabe, tá lá inteira, claro, não foi só ele que defendeu, né, mas teve um papel muito forte nisso, de mostrar a importância da Notre Dame como uma cultura, né, uma herança cultural aí dos franceses. Não dá para imaginar, né, Paris sem a Notre Dame. Então,
recomendadíssimo. Você não pode ficar sem ler esse livro, né? Você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro. Fundamental, como diz o Jonas Madureira, né? Outro autor, esse é um dos livros, né, do Balzac, dessa coleção monstruosa, A Comédia Humana, né? São dezenas de livros dentro dessa série que ele analisa a cultura, a condição humana mesmo, né? Por isso que é a comédia humana. E esse aqui que foi um dos que eu mais gostei, né? Eu não li também todos e não pretendo ler todos, são muitos, né? E tem também qualidades diversas. O Balzac, ele trabalhava demais, escrevia demais e tem níveis, qualidades literárias que divergem, né, melhores ou piores dentro dessa comédia humana. Tem vários que são muito bons, esse é considerado um dos melhores, a Ilusões Perdidas, e é muito legal, e esse livro é de 1839. É muito legal nessa série comédias a comédia humana, porque Paris, o que eu gosto muito, Paris é o personagem principal da história. Dá pra se dizer assim, né? Sempre tá pano de fundo de Paris, então você vai conhecendo os bairros de Paris, né? Os personagens aqui estão ali vivendo no Quartier Latin, que é uma parte dos estudantes, próximo da Sorbonne, próximo também da Notre Dame, então vai tendo essas descrições dos passeios da cidade, então é muito, muito gostoso, né, isso, pra você ir conhecendo, pra você ver como é que era, né, a cidade. Claro que, né, a questão humana é muito forte, né? A natureza humana, a condição humana é muito bem explorada aqui pelo Balzac. Me parece que em várias obras dele também é isso. Então fica a minha recomendação também aqui. E agora sim, né? O Conde de Monte Cristo, falo porque é um dos meus livros favoritos da vida. Ele foi publicado em 1846, né? E o Alexandre Dumas, ele era um autor, tem essa caixa, já tem outras caixas aí por aí, né? E ele escreveu bastante, né? O Alexandre Dumas, e sempre essa coisa, né, do capa-espada, né, essa marca, né, que tem bastante ação e tal. E esse Conde de Monte Cristo é um livro que é uma grande... Eu vou gravar, ainda não gravei um vídeo especificamente sobre ele, quero gravar aqui pro canal, porque, né, como eu disse, é um dos meus livros favoritos. E gira em torno da questão da vingança, né? Então, e essa coisa, e tem essas grandes reviravoltas, né? Tem grandes reviravoltas que são muito legais. Então tem a construção. Você talvez já tenha assistido o filme, assim, um resumo do resumo, né, dessa obra aí, que tem mais de 1000 páginas, né, e aí, ou perto de 1000 páginas, mas que no filme lá, 2 horas não dá conta, né, de explicar. Então, a maneira como vai se desenvolvendo, que ele é traído, né, o personagem principal aqui, ele é traído, né, pelo seu amigo, e ele fica na prisão durante muito tempo, e lá na prisão ele vai aprendendo, né, coisas. Então, não quero falar muitos spoilers, mas a história é muito legal. Eu gosto demais, assim, eu li... eu tava no final do ensino médio, eu li assim e gostei demais, né? Eu achei na biblioteca, eu tinha lá uma edição, um papel bíblia, inclusive, bem antiga, e foi um livro que eu já reli algumas vezes, né? Até ter essa edição aqui, bonita, né? Com bastante notas também, isso é legal porque ajuda a contextualizar os lugares que ele passa. Então, é uma obra fabulosa, um livro que eu já li várias vezes e vou ler de novo, né? Um livro que realmente vale a pena você ter na sua estante para reler de tempos em tempos, para, né, os seus filhos, para emprestar, porque realmente é absurdo. E falando em obras absurdas também, um dos livros que eu li recentemente, li ano passado, e entrou na minha lista dos meus livros favoritos. É um livro que, assim, eu não vejo a hora de voltar para ele, que é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu tenho essa caixa aqui, né, da extinta Cosaque Naif, tem outras versões aí, mas é um livro, às vezes, você pensa assim, tá caro, mas é um livro que vale muito a pena o investimento. Essa edição é bem bonitinha, vale muito a pena. Tá até cara essa edição hoje porque não existe mais, né, não é publicada mais e tal, mas tem outras edições aí. É um livro que vale muito a pena, assim, é um dos livros, foi publicado em 1862, e é assim, eu acho que é a obra-prima do Victor Hugo, né? E assim, é uma obra que
eu acho que todo mundo pode ler tranquilamente, não é um livro difícil de ler, apesar de ser longo, tem partes que tem muitas descrições, então tem uma parte lá, eu acho fabulosa, descrevendo, né, os esgotos de Paris, páginas e mais páginas. Eu gosto, eu acho bem legal, eu gosto da história da cidade, pensar a cidade, então eu me diverti nessas partes. Tem gente que não gosta, tem uma parte lá da Guerra de Napoleão, por que essa parte tá aqui na história? Mas tudo tem a ver, tá? Mesmo as partes que são longas, descrições, tudo faz sentido no final, quando você vai lendo, vai se desenvolvendo, você fala, por isso que ele colocou essa descrição, tem um porquê todas as coisas estarem ali. E assim, minha esposa até falou, quando ela leu até antes que eu esse livro, ela falou assim, o Victor Hugo é uma máquina de citações, porque ele faz muitas frases icônicas, muitas frases bonitas que você para assim, deixa eu reler isso aqui, é muito bom e assim, é maravilhoso, realmente você vai curtir demais esse livro, é uma história muito boa, também é uma história que busca, né, nessa questão dos franceses serem engajados, que busca trazer as questões da desigualdade, das injustiças, né, o Jean Valjean, que é o personagem principal, ele é preso porque ele roubou pão e fica tempos preso, tá? Então tem reviravoltas, tem redenção e tal, aquela coisa que a gente gosta. É muito legal, muito mesmo, assim, como eu disse, eu não vejo a hora para voltar, porque é um livro que é fabuloso. Assim, eu não posso recomendar suficientemente para vocês lerem esse livro. Você vai conhecer até se você quiser, né, o Conde de Monte Cristo e Os Miseráveis podem ser os primeiros livros que você vai ler aí dos franceses, que você vai gostar demais, vai curtir mesmo. Depois tem um livro também mais autor engajado, o Zola, Émile Zola, esse aqui, Germinal, né? Então ele já não é um livro que assim que tem umas reviravoltas, é um livro bastante forte do ponto de vista psicológico e tal, das coisas que acontecem, porque ele tá contando a história dos mineiros em uma mina de carvão. Então ele tá bastante preocupado com as questões sociais dos trabalhadores, tá? Então ele vai mostrando as misérias desses trabalhadores em plena Revolução Industrial, ali a segunda fase da Revolução Industrial, que chega na França, né? Esse livro foi publicado em 1885. O Zola, ele tinha escrito textos jornalísticos, ele foi realmente nas minas para ver como que era a condição, então ele era um cara engajado, envolvido, e ele queria mostrar esses problemas, também desigualdades, as injustiças também, mas ele é até mais forte, assim, do que o Victor Hugo, no sentido, assim, né, de mostrar as desgraças que a Revolução Industrial estava trazendo. É muito bom porque às vezes a gente pensa assim, Revolução Industrial só trouxe coisas boas, né? Eu, como historiador da tecnologia, eu penso muito sobre essas questões, que às vezes você pensa, só tem coisas boas. Tiveram muitas coisas boas na Revolução Industrial, mas também teve muitas coisas ruins, principalmente para as classes desfavorecidas, né? Para os mais pobres, que sofreram os impactos, tinham que trabalhar em condições assim péssimas, horríveis mesmo. Então vale muito a pena para conhecer, né? O Germinal de Zola também é um livro seminal, assim, que é um livro que tem que ser lido, tem que ser pensado. Até eu ficava pensando assim, como que seria um livro falando sobre os problemas do trabalho no século XXI, né? Da mesma pegada, assim, do Zola, desse Germinal, né? Que eu acho que é bem necessário pra gente refletir, às vezes as pessoas... E aí, claro, né? A literatura era quem que podia ler, né? Normalmente, né? As pessoas... A elite gostava de ler, mas tinha um certo acesso, né? Os livros não eram tão caros assim, no comecinho do século XX. Nem todo mundo tinha acesso, claro, mas muitas pessoas tinham acesso, mas a ideia era despertar nas pessoas, né, para essa consciência dos problemas, né, que cercavam a cidade, inclusive, né, a cidade parisiense, toda a França também, né, porque a mina não era na França, mas não era em Paris, né, mas nas redondezas, mas que mostrava, às vezes, até a hipocrisia das elites e tal, né, então é bem interessante. Agora, outro livro gigante, esse é difícil, tá? É uma caixa gigantesca aqui. Em Busca do Tempo Perdido. Eu não sei porque eu demorei tanto tempo para ler ele, claro, exige, né? São 7 volumes, 7 livros que o Marcel Proust vai contando aí a história dele. A história
não é um forte, assim, né, o desenvolvimento da história, como é nos outros livros que eu vou contando, que eu mencionei, mas o trabalho, assim, a visão dele, do que ele está contando, a narrativa que ele está contando é muito bonita, né? Tem passagens, assim, que você tem que voltar e ler, não porque é difícil, algumas partes sim são difíceis, mas mais porque é muito bonito, muito bem, muito belamente escrito, tá? Então, assim, eu recomendo um dia você, né, separar um tempo aí para ler, porque vale a pena, é uma obra que exige, né? Não é aquele tipo de livro que você vai conseguir ler no final de semana, você vai demorar meses para ler, mas é muito gratificante. Eu também, é um livro que eu quero voltar um dia a ler ele com talvez uma outra visão, outro tempo de maturidade, voltar para ele. Tem volumes melhores ali do que outros, né? Nesses 7 volumes, né? Particularmente eu gosto ali dos 2 primeiros e do último, eu gosto bastante, tem uma reflexão sobre o tempo, né? Porque Em Busca do Tempo Perdido tem muito essa reflexão do tempo, né? Tudo começa quando o personagem lá do livro come uma madeleine, que é um bolinho francês, e ele lembra da avó, quando a avó fazia a madeleine com chá e tal, e ele vai relembrando tudo. E aí essa memória então é muito importante, é uma coisa muito importante na história da França, inclusive as madeleines, né, e o Proust, e essa coisa de você ficar relembrando, né, e é muito legal isso, né, quando a nostalgia, que a gente às vezes come alguma comida e a gente lembra do passado e fica lembrando, e o Proust escreveu isso dessa forma. Então é um romance, eu falo que é um romance fenomenológico, né, quer dizer, como que é a percepção do personagem, como é que ele está sentindo o que ele está passando, né? O que ele está vendo. Então tem essas descrições muito bonitas, muito belas, tá? Recomendadíssimo, né? Eu acho que não tem como, se você fala assim, eu quero ler os 10 melhores livros franceses que existem, esse tem que estar, né, na sua lista. Por último, aí dessa parte, talvez já entrando para as partes do não ficção, mas é uma mistura, né? É um quadrinho. Olha só, vou citar um quadrinho francês. As pessoas falam assim, né? Às vezes torcem o nariz para quadrinhos, né? A pessoa fala, uma lista dos melhores livros, quadrinho, então quadrinho, os clássicos da literatura, quadrinho não entra. Eu uns anos pra cá, assim, aí uns 5 anos, eu digamos assim, reacordei pros quadrinhos. Eu gostava muito na adolescência e eu voltei, mas aí eu tenho como a gente vai tendo cada vez menos tempo, né, para fazer as coisas que a gente gosta, né, e aí os nossos hobbies, aí você tem que escolher bem, né, o tempo com que você gasta o seu tempo. E aí eu escolho a dedo os quadrinhos, eu pesquiso bem e tal. Claro que isso não é livre, né, de cometer erros. Às vezes eu pego um quadrinho que eu vou ler e realmente não é bom, mas eu tento escolher bem. E esse quadrinho estava há muito tempo na minha lista, tá? Muito tempo assim, né? Relativamente, porque ele é recente, ele é de 2023, mas a hora que eu sabia que ia sair, eu já coloquei na minha lista, tal, e eu ganhei dos meus sogros. Eles foram pra França e compraram, foi assim um presentaço, né? E mesmo sendo em francês, eu ali lendo ele, né, usando um dicionário, sei um pouquinho de francês, mas sim, né, não o suficiente para ler fluidamente, assim, tranquilo. Então o dicionário me ajudou. E esse Le Monde Sans Fin, né, o Mundo Sem Fim, ele é um quadrinho que ele tratando sobre questões reais, tá? Então se juntou um quadrinista com um cientista francês para falar sobre questões ambientais. Então é muito legal. E é assim, a perspectiva da França. Às vezes as pessoas ficam assim, né, falando, torce o nariz, né? O que os franceses podem falar, o que os americanos, os ingleses podem falar sobre questões ambientais, mas a gente precisa ouvir também. É interessante a gente ouvir. Claro que a gente precisa pensar nas nossas perspectivas, a partir da nossa. Tá, eu leio isso aqui, agora eu vou fazer da minha perspectiva do meu país e tal, como que a gente vai fazer. É interessante esse livro, esse quadrinho, nesse ano, porque foi justamente um ano em que as Olimpíadas, né, 2024, se colocaram como as Olimpíadas mais sustentáveis e tal, e a gente viu que, né, não foi bem assim, né, a gente viu problemas, por exemplo, o Rio Sena, né, que estava teoricamente limpo, né, e teve muitos problemas lá das pessoas que nadaram lá, tiveram doenças e tal. É muito complicado isso, né, são anos
centenas, séculos, né, de poluição ali, e a gente começou a pensar nos problemas da poluição no século XX. Né? Mais especificamente ali, a partir de 1940, 1950, que a gente começa a ver, tem muitos problemas ambientais. As indústrias estão muito poluentes, está trazendo mal para a gente, está fazendo mal, então agora a gente vai rever. Né? Então pensa, séculos, né? A Revolução Industrial começou no século XVIII, né? Mas os impactos de sujeira, de poluição já são anteriores e só acelerou, né, isso, os problemas ambientais. Então esses autores têm esse livro em português, tá? Pela editora Nemo. Eu recomendo demais, foi o melhor quadrinho que eu li ano passado, eu coloquei nas listas, eu gravei vídeos sobre ele especificamente, porque eu uso em sala de aula, eu mostro para os meus alunos, porque, assim, é muito bom. Vai trazendo dados, vai trazendo argumentos, sem ser, assim, didático chato, sabe? É muito, muito bem humorado, os exemplos da cultura pop, e, claro, ele está propondo soluções a partir para o contexto dele, né? A partir do contexto dele na França, a gente tem outros desafios, a gente tem outras possibilidades no Brasil, né? Mas é muito bom esse quadrinho. Eu acho que é um quadrinho que dá para ser trabalhado pessoal do ensino médio, sabe? Eu acho que, sim, é um quadrinho fenomenal para você ler com seus filhos, dar para os seus filhos, assim, que eu tô pensando já comprar em português para dar para os meus filhos, porque é muito bom, tá? Então, assim, essa lista aí, já entrando, né, nos não ficções, tem algumas indicações aqui, eu podia até, talvez, fazer um vídeo separado. Vou fazer um vídeo separado, tá bom, gente? Então, esse vídeo aqui vai ficar, para não ficar tão longo, eu faço um vídeo de ficção, e aí eu faço um vídeo dos meus autores favoritos franceses de não ficção, tá bom? Fiquem aí e comentem, coloquem a indicação de vocês, fiquem à vontade, até a gente aprende juntos, a gente pega a recomendação, engorda a nossa listinha de compras aí, né? E a nossa pilha de livros não lidos, tá bom? Então, vamos lá.